O especial sobre os possíveis candidatos ao Oscar em 2021 continua aqui no Cine 7. E hoje tem George Clooney, Tom Hanks, Pixar e o novo candidato da Coreia do Sul. Roteirista premiado com Oscar por A Rede Social, o Aaron Sorkin vem se aventurando nos últimos anos na direção e prepara agora o filme mais ambicioso da carreira. The Trial of Chicago 7 apresenta a história real do julgamento de 7 pessoas que iniciaram um protesto durante a Convenção Nacional do Partido Democrata, em 1968. O elenco traz o Sacha Baron Cohen, Michael Keaton, Eddie Redmayne, Joseph Gordon-Levitt e Mark Rylance. Os irmãos Coen são muito queridos dentro da academia, mesmo quando não emplacam em melhor filme, as produções deles sempre conseguem alguma indicação. Em 2021, eles voltam com uma adaptação de William Shakespeare. A versão deles para Macbeth conta com Denzel Washington e Frances McDormand. A história mostra um general do exército escocês traindo o rei após um presságio afirmar que ele deveria ocupar o trono. Tudo isso manipulado pela esposa, Lady Macbeth. O curioso do filme é que, diferente do habitual, só o Joel Coen vai assinar a direção, mas provavelmente o Ethan Coen de algum modo vai fazer parte do filme. O meu único porém em relação ao filme é que Macbeth está meio desgastada nos cinemas. Por mais que seja uma obra-prima do Shakespeare, teve várias adaptações nos últimos anos, incluindo uma com a Florence Pugh e outra com Michael Fassbender. Além de Macbeth, a Frances McDormand também pode aparecer no Oscar com Nomadland. No filme, ela interpreta uma mulher na faixa dos 60 anos, que após perder tudo na Grande Depressão, decide viajar pelo oeste dos Estados Unidos, levando uma vida de nômade. O mais legal desse filme está na direção. A Colisal fez um filmaço em 2018 chamado Domando o Destino, mas o Oscar e todas as outras premiações praticamente a esnobaram. Mas o filme foi tão elogiado, ela foi tão bem, que a Marvel foi lá e a contratou para fazer Os Eternos, uma super produção do estúdio que chega no fim do ano. Eu aposto muito nessa diretora e não duvido nada ela ser indicada no ano que vem. Depois dos apagados Caçadores de Obras-Primas e Suburbicon, o George Clooney tenta voltar ao topo novamente com Good Morning Midnight. A ficção científica mostra um pesquisador isolado no Ártico que se recusa a sair do local, mesmo na iminência de eventos apocalípticos. A história dele se cruza com a da astronauta vivida pela Felicity Jones, que retorna ao planeta após uma missão em Júpiter. A produção deve chegar na Netflix até o fim do ano. Claro que sempre tem as cinebiografias. A primeira delas é da Marilyn Monroe. O filme mostra a trajetória nos anos 50 e 60 de Norma Jean Mortenson e como ela se tornou a maior musa da história de Hollywood. A Ana de Armas, que foi um dos destaques de Entre Facas e Segredos, é a protagonista do filme. O comando do filme fica por conta do Andrew Dominik, que dirigiu ótimos filmes como O Homem da Máfia e também O Assassinato de Jesse James pelo covarde Robert Ford. A segunda cinebiografia é Respect, que traz a história da genial Aretha Franklin. A produção será protagonizada pela Jennifer Hudson, vencedora do Oscar por Dreamgirls. Porém, ela chega em um momento de baixa, após o fracasso de Cats. De qualquer modo, a Jennifer Hudson soltando aquele vozeirão para cantar os clássicos da Aretha Franklin, já a colocam como uma candidata a ser levada a sério no Oscar do ano que vem. Parasita demonstrou de uma vez por todas para o mundo inteiro que a Coreia do Sul vive um momento extraordinário no cinema. Em 2021, eles podem voltar com muita força. Minari traz a história de uma família sul-coreana se mudando da moderna costa oeste dos Estados Unidos para uma região rural do Arkansas. Enquanto o filho pequeno tenta se habituar à região, contando com o apoio da avó, o pai luta para fazer a fazenda
prosperar. Minari dominou o Festival de Sundance 2020, ganhou os prêmios do público e também do júri oficial. A empresa A24, distribuidora, que foi a responsável pela campanha vitoriosa de Moonlight no Oscar em 2017, já comprou os direitos do filme e deve ser um dos principais candidatos do estúdio nessa disputa. O cinema americano tem muitos grandes diretores, mas entre os mais novos, para mim o melhor sem dúvida nenhuma é o Paul Thomas Anderson. O diretor de novos clássicos como Magnolia, Sangue Negro, O Mestre e Trama Fantasma volta para quem sabe ganhar o primeiro Oscar em direção ou filme. A produção ainda não tem título, mas se sabe que será ambientada nos anos 70 com uma vibe parecida do Boogie Nights, um dos primeiros grandes sucessos do Paul Thomas Anderson, e vai trazer como protagonista um jovem estudante do ensino médio que também é astro da televisão infantil dos Estados Unidos. Desde 2011, a Pixar não emplaca uma animação na categoria máxima do Oscar. Será que a história muda 10 anos depois? A história acompanha um professor de música frustrado por não ter conseguido alcançar o sonho da vida. Após sofrer um acidente, ele tem a alma transportada para outra dimensão. Lá, o protagonista se vê forçado a embarcar em uma aventura ao lado da alma de uma criança que ainda está aprendendo sobre si. Apesar de melancólica, essa história tem cara de ser muito boa, e fora que seria incrível rever a Pixar em um filme de animação na categoria máxima do Oscar. É isso, sexta-feira eu volto com um vídeo sobre o Festival de Berlim e na segunda-feira tem a terceira parte dos possíveis candidatos ao Oscar em 2021. A gente se encontra. Tchau!